Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre triângulos. Triângulos e seus elementos e algumas classificações. Alguns conceitos básicos sobre triângulos que vão ser elementares para que a gente entenda a geometria plana como um todo. Vamos lá? Primeiramente vamos começar com elementos de um triângulo. Aqui eu desenhei, temos esse triângulo ABC. O primeiro elemento que a gente pode destacar são os vértices. Então eu vou escrever bem aqui. Colocar aqui. Vértice. Quem nós podemos identificar como vértice aqui? Ora, os vértices são esses pontinhos aqui, ó, de encontro entre as semirretas. Ó. Semirreta BA vai se encontrar com a semirreta AC, nesse ponto. Nós poderíamos dizer que os vértices são os cantos dos triângulos, né? Então, temos esse vértice aqui, o vértice A. Temos esse outro vértice, o B. E temos o vértice C. Outro elemento do triângulo são os lados. Os lados são aqui essas semirretas, né? Então temos aqui, ó, BA. BA. A gente bota aqui esse tracinho em cima que indica que é uma semirreta, certo? Nós podemos pegar essa outra semirreta aqui, do ponto B ao ponto C. Então você bota BC, tracinho em cima, indicador de semirreta. E temos AC, ou CA. Então vamos botar AC, indicador de semirreta, em cima. Note que aqui eu posso pegar tanto de B para A, como de A para B. Isso não importa, né? Isso aqui não importa a ordem. A gente pode colocar de qualquer ponto. O importante é que a gente indique os dois pontos e coloque em cima esse tracinho aqui que está indicando que é uma semirreta. Outro elemento são os ângulos internos. Ora, os ângulos internos são essas aberturas aqui, ó. Temos aqui as semirretas que se cruzam. Aqui, ó, tem essa semirreta vai para lá e essa vem para cá. E a medida de abertura é chamada de ângulo. E são ângulos internos, por quê? Porque estão dentro do triângulo, estão dentro dessa região aqui, ó, delimitada pelos pontos. Então, os ângulos internos, a gente pode indicar A, B, C. Você pega o primeiro ponto A, você pega o ponto B e o C. Se você quer indicar o ângulo B, então você bota esse chapeuzinho em cima do B. Ó, A, B, C. Você pega um ponto, pega outro ponto e bota no meio o ponto do ângulo que você quer. Posso pegar aqui também A, B, C, posso pegar B, C, A. Olha, eu quero indicar o ângulo do ponto C. Então, eu boto o C no meio e coloco aqui o chapeuzinho. Então, eu posso pegar aqui também o ângulo, deixa eu ver, ABC, eu peguei B, C, A, então eu posso pegar C, A, B. Olha aí. Terminei indicando, ó, ângulo B, ângulo C, ângulo A. Em alguns livros a gente vai encontrar assim, simplesmente assim. Ângulo B, ângulo C, ângulo A. Isso aqui para você conhecer, né? Se você vir no livro as duas formas, você vai entender que isso aqui se refere a ângulos internos, certo? Também nós temos aqui ângulos externos. Imagina o seguinte, imagina aqui, ó, B para A, né? E aí eu continuo aqui. Vamos supor que eu escrevi reto aqui, né? Que eu fiz esse desenho reto, certo? Ora, se você pegar e fizer isso aqui, ó, formou um ângulo, certo?
Então, eu posso dizer que isso aqui é um ângulo externo do triângulo. Aqui da mesma forma, ó, ângulo externo, entendeu? Ângulo externo, se eu trouxer para cá, ó, ângulo externo. Então, todos esses ângulos aqui que ficam do lado de fora, né, que dão continuidade a esse ângulo daqui, se você notar, eles vão dar um ângulo de meia volta, 180 graus, ó, observa, ó. Se aqui passar reto, aqui vai dar meia volta, então são 180 graus. Aqui, ó, esse com esse dá 180 graus. Esse daqui com o de fora, 180. Esse com o de fora dá meia volta, 180. Então, esses são os ângulos externos, e eu posso indicá-los assim, pela letra minúscula. Por exemplo, esse aqui eu posso botar assim, ó, B, minúsculo, Bzinho. Esse aqui, o A, Azinho. E o C, Czinho. Certo? Então, lembrando aqui, nós temos o triângulo, aí nós temos os elementos do triângulo, temos os vértices, temos os lados, temos os ângulos internos e temos os ângulos externos. Agora vamos fazer aqui a classificação dos triângulos. Vamos lá, classificação. Vou escrever aqui o nosso tema. Classificação dos triângulos. Nós podemos ter dois critérios. Podemos ter a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos fazer primeiro as dos lados, né? Aqui, ó, o critério, lados. Temos a primeira, triângulo equilátero. Aí eu desenho um ângulozinho aqui. Vamos supor, né, que eu escrevi certinho, desenhei certo. Vamos supor que aqui tem 23 centímetros, 23, 23. Você nota aqui, ó, medida desse lado 23, medida desse 23, medida desse 23. Chamei de equilátero. Você pode lembrar da equidade, né? Da equidade, que é a igualdade com que você vai tratar as pessoas. Então, equi de igual e látero de lado. Então, é um triângulo equilátero, tem três lados iguais. Nós temos também os triângulos isósceles. Aqui é para ser um C, gente, peraí. Isso. Isósceles. O que é um triângulo isósceles? Vamos supor que aqui você tem 23, aqui tem 23, medida de lado, né? E aqui embaixo você pode botar, por exemplo, um 20. O que importa no triângulo isósceles? Importa você ter dois lados iguais, e aí, dois lados iguais. Então você já tem um triângulo isósceles, certo? Então, por definição, se você tem dois lados iguais, o triângulo vai ser isósceles. Então, esse triângulo equilátero, ele também é isósceles, porque ele tem dois lados iguais, inclusive um terceiro, certo? Então, todo triângulo equilátero vai ser um triângulo isósceles. Temos 23, 23, aqui tem 23, 23, se já tem dois lados iguais, então já é isósceles. Mas, para diferenciar mais ainda, se tiver três lados iguais, vai ser equilátero. Se tiver só dois, vai ser somente isósceles. Temos também o triângulo escaleno. Aí aqui você pode ter lados bem diferentes. Você pode ter, por exemplo, aqui 20, 22 e 23. Três lados de medidas diferentes. Entendeu? Então aqui a gente tem o triângulo escaleno. Equilátero, três lados iguais, isósceles, dois lados iguais, escaleno, nenhum lado igual, todos são diferentes. Essa é a classificação dos triângulos quanto aos lados, né? Agora a gente pode fazer a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então vou colocar aqui o critério. O critério são os ângulos. Primeiro a gente tem os triângulos acutângulos. Aí você vai lembrar da classificação dos ângulos agudo, acutângulos, entendeu? De agudo, como se fosse agudângulos, mas aqui é acutângulos, a forma correta, né?
então os seus ângulos, os três ângulos do triângulo, vão ser menores que 90 graus, vão ser ângulos agudos. Eu posso colocar aqui, ó. Aqui claramente, cada ângulo desse tem menos que 90 graus. Cada ângulo é menor que 90 graus, certo? Nós temos o triângulo retângulo. Olha aí. Lembra do ângulo reto? Aqui, um ângulo de 90 graus. Então, triângulo retângulo é quando você tem um ângulo de 90 graus no triângulo. Tem um ângulo de 90 graus, certo? E temos o obtusângulo. Obtusângulo, lembra dos ângulos? Tem um ângulo obtuso, certo? O ângulo obtuso é maior que 90 graus, menor que 180. E aqui a gente vai colocar, fazer assim, aqui. Claramente tem mais do que 90 graus aqui, certo? Então, o seu ângulo tem um ângulo maior que 90 graus. Já botei o símbolo aqui. Então aqui agora a gente vai para o tema altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Escrevendo aqui. Altura, mediana, bissetriz, mediatriz. Vamos lá? Primeiramente, a altura. Aqui. A altura é um segmento de reta. Que parte de uma origem e forma 90 graus com o lado oposto. Vamos lá. Olha aqui. Vamos um triângulo aqui. Triângulo ABC. Certo? Aí você vem aqui a 90 graus. Passa aqui, forma 90 graus. Aqui, 90 graus. O que foi isso? O que foi que eu fiz? Parti de um vértice até o lado oposto, formei 90 graus. Parti desse vértice até o lado oposto, formei 90 graus. E desse vértice até aqui, 90 graus. Na figura pode parecer que... Na figura não parece que tem 90 graus, né? Porque a gente vê aqui que tem algumas inclinações. Mas a gente vai fazer de conta que eu consigo desenhar 100%, né? Porque aqui só se eu medir para poder dar 90 graus certinho, né? Para poder ajustar. Mas o que você tem que fixar é o seguinte. Se o segmento de reta sai de um vértice e faz 90 graus com o lado oposto, então nós estamos falando da altura. Nós temos três alturas. A altura em relação ao vértice A, em relação ao vértice B e em relação ao vértice C. E essas três alturas se encontram aqui, ó. E a gente dá o nome para ela de ortocentro. Então, o encontro das três alturas de um triângulo é chamado de ortocentro. Também nós temos aqui a bissetriz. A bissetriz, o que vai acontecer? Ela divide um ângulo em dois ângulos de mesma
medida. Certo? Então aqui vamos fazer aqui um triângulo. Fiz o triângulo. Triângulo ABC. Vamos supor que esse ângulo aqui tem 60 graus. Se eu passar a bissetriz, o que vai acontecer? Vai ficar 30 graus para cá, 30 para cá. No desenho, esse aqui está bem maior, mas é porque aqui é falha técnica na hora de desenhar, né? Aqui teria o quê? 30 graus e aqui 30 graus. Se aqui eu tivesse 70 graus e eu passar a bissetriz, então eu vou ter o quê? 35 graus aqui e 35 graus aqui. E da mesma forma aqui, entenderam? Então a bissetriz vai sempre dividir um ângulo em dois ângulos de iguais medidas, né? Vai partir o ângulo ao meio. E aqui eu posso passar essa outra também, ó. E esse encontro das três bissetrizes, né, que eu posso ter uma partindo de cada vértice, eu vou chamar de incentro. Incentro. Se meu desenho tivesse perfeito, né, eu poderia fazer aqui uma circunferência bem redondinha, sendo que esse ponto de encontro das três bissetrizes estaria no meio, entendeu? Está dentro, no centro. Tem uma circunferência inscrita dentro deste triângulo, entendeu? Mas isso aqui é uma curiosidade, vocês vão utilizar mais para frente. O que basta vocês entenderem é que nós temos três bissetrizes e a bissetriz divide um ângulo ao meio, uma parte de cada vértice, e o encontro delas aqui é chamado de incentro. Pronto. Depois da bissetriz, nós temos a mediana. Mediana. O que é a mediana? A mediana vai partir de um vértice e vai dividir o lado oposto ao meio. Vamos pegar aqui, ó. Triângulo ABC novamente. Certo? Parte desse vértice, pego aqui, ó. Então, esse lado vai ser igual a esse. É isso que a mediana faz. Ela vai dividir ao meio. Parte desse vértice, miro aqui, o meio deve ser aqui, ó. Pronto. Esse lado é igual a esse. E vou partir daqui para cá. Ó. Esse lado também vai ser igual a esse. Então, o que a mediana vai fazer? Ela vai pegar o lado oposto do vértice que ela está partindo e vai dividir ao meio. O encontro dessas três medianas é chamado de baricentro. Baricentro. Vou botar aqui, ó, divide o lado oposto à origem dela ao meio. É isso que a mediana faz. O encontro das três medianas vai se chamar baricentro. E temos também mediatriz. A mediatriz, vamos desenhar aqui o triângulo. A mediatriz, ela vai ser uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um triângulo, certo? Então aqui você pega, por exemplo, esse lado aqui, ó, caça o meio dele aqui, bem aqui. Então a reta, né, a mediatriz, ela vai passar e dividir esse lado ao meio. Só que diferente da mediana, ela obrigatoriamente tem que formar 90 graus. Então, ó, passa aqui, vamos supor que está retinho aqui, ó, que seria 90 graus. Entendeu? Mediatriz faz 90 graus. Com o lado.
e divide o lado ao meio. Olha aí. Seria mais ou menos isso, 90 graus. Entenderam? E aqui, vamos supor que deu 90 graus e que aqui também é o meio. E aí nós temos aqui o encontro das três medianas, é o circuncentro. Entenderam? Mediatriz faz 90 graus com o lado, pelo que ela está passando, é uma reta perpendicular, por isso ela faz 90 graus, e divide o lado ao meio. Ó, esse lado aqui tem que ser igual a esse lado tem que ser igual a esse, e esse lado tem que ser igual a esse, em medidas. Congruência. De triângulo. Sempre que a gente ouve falar na palavra congruência, nós imaginamos mesma medida. Então, o que acontece? Triângulo congruente tem lados e ângulos de mesma medida. Certo? Então, nós vamos saber identificar 4 casos. Temos 4 casos de ângulos congruentes, onde você, olhando alguns detalhes do ângulo, você vai poder dizer se o ângulo todo tem lados e ângulos iguais. Vamos ver aqui, ó. Caso 1. A gente sempre vai observar o quê? Lado e ângulo. A partir de um lado e de um ângulo, até 3 desses elementos, 3 combinações, a gente pode dizer se o restante do triângulo é congruente. Primeiro, a gente observa lado, ângulo e lado. Certo? Aí você pega aqui, ó. 3, 4, 120. Aí você pega outro triângulo. Se você observar aqui, 3, 4, 120. Olha aí. Você tem um lado, tem um ângulo no meio e tem o outro lado. E as medidas são iguais. Logo, esse outro lado aqui vai ter a mesma medida desse. Então, nós dizemos que os triângulos são congruentes. Tem 2 lados iguais e um ângulo igual, que está no meio dos lados. Certo? Caso 2. Temos lado, lado e lado. Esse aqui é o mais simples. É basicamente isso. Se você tem aqui 3, 4 e 2, aí você tem outro triângulo. 3, 4 e 2. O que acontece? Nesse caso, você vai ter triângulos congruentes, porque os lados são iguais. E, consequentemente, os ângulos também vão ser iguais. Então, esse é o segundo caso de congruência de triângulos. Caso 3, a gente tem ângulo, lado e ângulo. Aí você pega aqui, ó. Vamos supor que você tem 60, 60 e aqui a medida de 6. Aí você pega outro, ó. Tem 60, 60 e 6. Logo, esses triângulos vão ser congruentes. Por quê? Porque esse ângulo aqui vai ter a mesma medida desse outro, né? E esses outros lados aqui que nós temos
também vão dar a mesma medida. Entenderam? Aqui, para identificar que todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, basta eu identificar que eu tenho aqui, ó, um ângulo de 60, um ângulo de 60 e um lado, e aqui, ó, todos iguais. Tenho ângulo, lado, ângulo, o lado no meio dos ângulos. Ó, como são iguais, então eu digo que o restante dos ângulos e o restante dos lados são iguais. Entenderam? Isso que quer dizer um triângulo congruente. Esses são os triângulos congruentes. E nós temos aqui o caso 4. Temos lado, ângulo e ângulo oposto. Aí você faz aqui o triângulo, certo? Medida 4. Esse outro aqui, coloco medida 4. E aqui tem 50. Tem 48. 50, 48. Como eu tenho aqui, ó, lado, ângulo e ângulo oposto, lado, ângulo e ângulo oposto, lado, ângulo e ângulo oposto, todos iguais, então eu posso dizer que os triângulos são congruentes. Por quê? Esse ângulo vai ser igual a esse e esses outros lados também vão ser iguais a esses. Entenderam? Por último, nós temos o quê? As propriedades dos triângulos. Queria fazer para vocês aqui propriedade dos triângulos isósceles. Primeira coisa, vocês já viram? Dois lados congruentes. Olha aí, o triângulo. Aí aqui, esse lado vai ser igual a esse. E aqui dois ângulos da base congruentes. Por exemplo, se aqui tiver 65 graus, aqui também vai ter 65 graus. Entenderam? Então, nos triângulos isósceles, a gente sempre tem dois lados iguais e os ângulos da base também são iguais. Temos também dos triângulos equiláteros. Ora, três lados iguais. A gente já viu isso, né? Vamos supor que aqui está igual. Os três lados iguais, certo? E temos três ângulos congruentes. Certo? De exatamente 60 graus. Ó. Aqui vai ter 60 sempre, aqui tem 60 sempre, e aqui tem 60 sempre. Então, se o triângulo é equilátero, ele tem três lados iguais e tem três ângulos congruentes, e de 60 graus, 60, 60 e 60. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, nesses dois, de propriedades dos triângulos isósceles e equiláteros, é o seguinte. Aqui nos isósceles, se eu passar essa altura aqui, certo? Em relação à base, e eu passar a bissetriz em relação à base, e eu passar a mediana, vai dar sempre no mesmo lugar. Então eu posso dizer que a altura bissetriz e mediana, elas o quê? Coincidem, certo? Elas vão dar exatamente no mesmo lugar. E aqui no equilátero, da mesma forma.
mediana, bissetriz e altura. Elas coincidem. E a diferença de um para o outro é que aqui só em relação à base, certo? Ó, em relação à base, vão coincidir. Aí se você partir daqui, aí é outra história, viu? Partindo daqui também é outra história. Só que no triângulo equilátero, qualquer lugar pode ser base, porque as medidas são iguais. Então, de qualquer lado, elas vão coincidir, entendeu? E fechando aqui, né? A gente vai ver duas propriedades que são muito úteis para determinar lados, para determinar ângulos dentro do triângulo e até fora do triângulo. Que são o que, né? A gente pode colocar o primeiro enunciado aqui. Soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. E a segunda, que ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Vai ficar da seguinte forma. Vamos fazer aqui o desenho. Passa aqui esse triângulozinho aqui. Ó. Tendo 60 graus aqui, e aqui tendo x. Aqui eu não sei. Ou vou botar y. Se eu fizer assim, 60 graus mais x mais y, tem que dar 180 graus. Isso é uma regra, né? Uma propriedade dos triângulos. A soma dos seus ângulos internos, que são esses ângulos que estão aqui dentro do triângulo, nessa região, tem que dar 180 graus. E esse outro enunciado, o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Vamos colocar bem aqui. Um ângulo externo, 2x mais 10 graus. Tem esse ângulo externo e eu não sei quanto é que dá ele, certo? Ora, vamos deduzir aqui exatamente essa propriedade aqui, ó. Se eu tenho y mais x mais 60 igual a 180, grava isso. Y mais x mais 60 igual a 180. E se eu tenho aqui, ó, y mais esse ângulo aqui, mais esse outro, 2x mais 10, igual a 180 também. Não é isso? Observa aqui, ó, deu um ângulo de meia volta. Estão entendendo? Vamos ver. Y mais 2x mais 10 é 180. Veja aí, ó. 60 mais x mais y igual a 180. Aí tem o y aqui de novo. Ó. Y mais esse valor, y mais esse valor, sempre vai dar 180. Eu só posso ter aqui 2x mais 10 é igual a 60 mais x, que são o quê? Os dois ângulos. São os dois ângulos não adjacentes. Adjacente é esse que fica do ladinho aqui, ó. Então são esses ângulos aqui, ó, opostos. Então tem o ângulo externo é igual ao que? A soma dos dois ângulos internos, o ângulo externo, soma dos dois ângulos internos não adjacente. Adjacente é aqui e esse aqui não é adjacente. São os opostos. Então y é igual a 60 mais x. Certo? Então vamos aqui achar o valor de x. A gente faz assim. 2x mais 10 graus é igual a 60 mais x. 2x passa o x para cá, negativo. 60 graus, passo para lá, diminuindo. 2 menos 1, 1. 60 menos 10, 50. Olha aí. X é igual a 50 graus. E quanto é que vai dar aqui y? Olha, se é para dar 180, 60 mais 50, 110. Aqui só pode ser 70 graus, porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, pessoal, esse aqui são os principais conceitos introdutórios sobre triângulos. Se você gostou do nosso vídeo,
Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, dá o seu like e compartilha.